Em algum momento da vida, tenho certeza que todos nós contemplamos o significado de nossa existência e se Deus existe ou não. Muitos cristãos podem até questionar a história de Jesus de Nazaré e se ele é ou não o verdadeiro Salvador da humanidade. Hoje encontramos uma lista de 10 pessoas que todos afirmam ter vivido uma experiência de quase morte e viveram para contar sua história. Chocantemente, todas elas contam a história de uma luz branca e brilhante, bem como de um homem que elas reconheceram como Jesus, apesar de nunca o ter visto antes. Embora algumas dessas histórias possam definitivamente ser bastante difíceis de acreditar, os autores insistem que as histórias são verdadeiras e honestas e que eles encontraram seu Salvador após quase experimentarem a morte de várias maneiras. Se você já teve uma experiência de quase morte ou sente como se estivesse encontrado Deus, nos deixe saber sua história nos comentários. Gary foi deixado temporariamente morto após um acidente de carro. Ele viu seu próprio coração parar de bater. Quando ele pôde ver seu corpo partido de cima, ele ficou bastante assustado. Gary logo soube que estava tendo uma experiência fora do corpo, depois que seus órgãos tinham começado a se desligar. Mas de repente, ele viu pessoas queridas se reunindo ao seu redor, que já haviam falecido muitos anos antes. No meio de um mar de luzes cintilantes, estava outra figura, que Gary identificou como Jesus, embora ele obviamente nunca tivesse encontrado o Cristo antes. Jesus perguntou a Gary: "Você quer ficar aqui e experimentar a paz e a felicidade eternas, ou quer voltar?" Gary decidiu voltar. Ele não sentia que o seu tempo na Terra estava completo e queria voltar para sua família. Ele então flutuou de volta ao seu corpo sem vida, acompanhado por uma sensação de ser abalado, uma sensação que ele tinha experimentado de forma semelhante quando era uma criança pequena. Os médicos disseram mais tarde que as visões que ele experimentou eram devidas ao mau funcionamento de seu cérebro, mas Gary continua não convencido. Ele insiste que realmente encontrou Jesus Cristo enquanto ele faleceu temporariamente. Como ele logo aprenderia, visões como essas são muito comuns naqueles que já quase experienciaram a morte. Brent. Uma história semelhante aconteceu com Brent, que tinha 9 anos de idade na época de sua experiência de quase morte. Foi só muitos anos depois que ele publicou sua história, mas Brent diz não ter esquecido um único detalhe. Afinal de contas, foi o encontro mais memorável e impressionante de sua vida. Brent também conheceu seu falecido avô em um mundo brilhante cercado de luz. Então ele sentiu a presença tangível de Deus, e também em sua experiência de quase morte, o corpo de Cristo se aproximou dele. Brent viu as feridas de Jesus em seus pés e pulsos. Então, a brilhante figura branca puxou o menino até ele. Ele sentiu um sentimento inexplicavelmente intenso de amor, alegria e paz, e parecia que o tempo não importava mais. Disse que o manto branco de Jesus era mais branco do que todo o branco na terra. Além disso, o Salvador tinha olhos azuis penetrantes e cabelos como lã. Embora tão rapidamente quanto a experiência havia começado, Brent foi novamente colocado em seu corpo e tudo havia acabado. Ele havia voltado à vida na Terra. Dr. George Rodoniah. George Rodoniah morreu pela primeira vez em 1976, depois de ter sido atropelado por um carro. Ele teve uma das mais longas experiências de quase morte conhecidas. Ele só voltou 3 dias após sua morte oficial, quando um médico forense quis fazer uma incisão em seu corpo supostamente morto. Antes disso, George Rodoniah estava deitado em um freezer no necrotério. Após sua morte, George Rodoniah se viu pela primeira vez na escuridão total, mais preto que qualquer preto da Terra. Ele estava ciente de sua existência como George, mas ao mesmo tempo sentia que não estava mais. Esta espiral de pensamentos o coloca em uma agitação sem fim. Quando ele se acalmou, finalmente viu uma luz branca tão brilhante como um relâmpago. Ele viu moléculas voando ao redor e reconheceu uma estranha simetria no aparente caos. Em uma revisão de sua própria vida, ele viu algumas de suas memórias mais preciosas piscando diante de seus olhos. Finalmente,
Ele viu as últimas horas e minutos antes de sua morte, e ele mesmo deitado na mesa do médico legista. Quando o médico legista começou a abrir seu estômago, ele sentiu uma grande força agarrar sua garganta e empurrá-la de volta para dentro de seu corpo. Ele abriu os olhos, respirou e de repente sentiu uma dor terrível. Após sua recuperação, George Rodonaya dedicou sua vida ao estudo da espiritualidade. Antes disso, ele era ateu e, como neuropatologista, não acreditava na vida após a morte. Mickey Robinson. Mickey Robinson teve um acidente durante um ousado salto de paraquedas. Quando ele ficou gravemente ferido após bater no chão, ele sentiu que sua pessoa interior, seu eu real, estava se separando de seu corpo. Sua mente deixou seu corpo, como se alguém tirasse uma luva da mão. Instantaneamente, ele se transportou para um reino espiritual, que ele disse sentir mais real do que a própria vida. Ele se sentiu como se finalmente tivesse voltado para casa. Até então, ele estava completamente separado de seu corpo. Ele descreveu ainda mais as visões que tinha como muito coloridas. As cores eram mais brilhantes e as bordas mais nítidas do que na Terra. O tempo não parecia importar neste reino e era quase como se o tempo nunca tivesse existido. Em vez de estar limitado a pontos no tempo, entre a manhã e a noite, ou ao longo de um ano, tudo neste reino espiritual estava relacionado à eternidade, o que significa que o tempo era um conceito inútil. Mickey Robinson passou a descrever este mundo como livre de lógica ou raciocínio. Mais tarde, ele também viu uma luz branca brilhante e sentiu a presença de Deus. Mickey gritou para Deus: "Desculpe, eu quero viver. Me dê outra chance." Naquele mesmo instante, ele percebeu um raio de luz dourada que percorria seu corpo espiritual. Então Mickey pôde voltar ao seu corpo físico, como havia pedido, e continuar a vida na Terra. No entanto, a vida jamais seria a mesma. Betty Eadie. A condição de Betty Eadie piorou em 1973. Ela estava programada para fazer uma operação de rotina, mas as coisas deram errado e sua respiração e batimentos cardíacos pararam repentinamente sem aviso prévio. Ela diz que se sentia como se estivesse sendo atraída para um túnel escuro e tinha uma luz branca brilhante no final da operação. Ela descreveu a saída de seu corpo como um estrondo e uma sensação de liberdade e movimento, sem impedimentos por inércia ou gravidade. Ela viu sua vida piscar diante de seus olhos e encontrou 3 seres angélicos. Em várias visões, ela revisitou lugares importantes em sua vida como espírito. Então, ela também encontrou uma figura de luz que mais tarde identificaria como Jesus Cristo. Em uma biblioteca do espírito, ela reconheceu o verdadeiro significado de símbolos cristãos, como o Jardim do Éden ou o Reino dos Céus. Ela suplicou a Jesus que devolvesse seu espírito ao seu corpo, para que pudesse continuar sua vida na Terra. Jesus concordou em deixá-la voltar, e ela descreveu o retorno como difícil. Ela sofreu de depressão e se sentiu perseguida por um ser demoníaco por um longo tempo. Às vezes, no entanto, ela sentia como se os seres angélicos retornassem para ajudá-la em sua jornada de recuperação. Em pouco tempo, seu estado psicológico também melhorou. Betty Eadie escreveu vários livros espirituais, enfatizando que sua principal lição foi que o propósito da vida é aprender, amar e crescer através do exercício do livre-arbítrio. Anita Moorjani. Anita Moorjani, da Índia, vivia em Hong Kong com seu marido quando desenvolveu câncer. Após anos de lutas mal-sucedidas contra a doença, ela foi hospitalizada em 2006, depois que os médicos sentiram que sua condição provavelmente seria fatal. Até então, ela tinha vários tumores do tamanho de bolas de ping-pong em todo o cérebro. Quando seus órgãos falharam, a mulher de 47 anos entrou em um coma de 30 horas. Durante este tempo, ela podia ver e experimentar tudo ao seu redor. Sua mente havia se separado de seu corpo. Ela observava as enfermeiras trocando os tubos e ouvia os médicos falando no corredor. Em um mundo de luz, Anita também encontrou um ser que a crente nativa hindu descreve como Jesus. Ela também encontrou seu falecido pai, com quem teve conflitos ao longo de sua vida adulta.
No mundo espiritual, todas essas brigas e desavenças desapareceram e ela só podia sentir amor. Ela se encontrava em um reino de perdão e amor infinitos. Ao conversar com Jesus, ela aprendeu que sua vida ainda não havia terminado e que ela tinha que voltar. Seus tumores inexplicavelmente desapareceram em 14 dias após o retorno ao seu corpo. Os médicos não conseguiram explicar o que tinha causado uma recuperação tão rápida. Hoje ela vive sua vida ao máximo, como autora de um livro e aparece como oradora em reuniões espirituais e compartilha sua história de encontrar Jesus na suposta vida após a morte, ao contrário de suas crenças nativas hindus. Julie Papievis. Aos 29 anos, Julie Papievis estava em um acidente de carro que foi causado por um adolescente imprudente. Ele tinha batido de frente contra ela a 80 km por hora. Seu corpo e seu tronco cerebral ficaram gravemente feridos, mandando-a diretamente para o hospital. Quando chegou, ela não respirava mais. Ela entrou rapidamente em um longo coma. Julie diz ter entrado em um mundo muito diferente do nosso ao entrar em coma. Ela descreveu o reino como sem fim e sem começo e paz infinita. Ela se sentiu confortável como se estivesse realmente em casa. Suas duas avós, falecidas há muito tempo, apareceram e lhe disseram que ela tinha que voltar e sua vida na Terra ainda não havia terminado. De alguma forma, Julie foi capaz de olhar para o seu corpo muito danificado e dizer: Não posso. Meu corpo está muito mal. Ele vai sarar, disseram as avós, e assim aconteceu. Julie surpreendentemente acordou de seu coma e, em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos, teve um tempo de recuperação relativamente curto. Colton Burpo. O filme americano O Céu é de Verdade conta a verdadeira história de um menino de 4 anos chamado Colton Burpo, que se encontrou brevemente no reino da pós-vida após uma operação de emergência. Depois de se recuperar, o menino contou à sua família como ele olhou para baixo, para o seu corpo, durante a operação. Ele pôde ver os médicos trabalhando nele e sua mãe esperando na sala do lado, pedindo a todos que mantivessem seu jovem garoto em suas orações. O pai ficou sozinho no quarto ao lado e gritou a Deus para não deixar o menino morrer. Enquanto passava por isso, Colton conheceu seu bisavô, que morreu muito antes dele nascer. Ele também conheceu sua irmã, que morreu em um aborto espontâneo, e um ser que se parecia muito com Jesus. Ian McCormack. Ian McCormack foi picado por uma espécie mortal de água-viva durante uma viagem de mergulho nas Ilhas Maurício. Quando finalmente chegou ao hospital, seu coração parou e ele ficou morto por 15 minutos. Durante este tempo, ele sentiu como se tivesse sido enviado a um lugar muito escuro. Vozes malignas gritavam: "Cale a boca, e você merece estar aqui no inferno." Então um raio brilhante se mostrou através da escuridão e o atraiu para a luz, como poeira em um raio de sol. Tendo sido ateu durante a maior parte de sua vida, Ian McCormack conheceu um homem que não podia ser comparado a ninguém. Quando ele se aproximou, ondas de amor inundaram seu corpo, acalmando-o e deixando sua mente à vontade. De volta à Terra, Ian McCormack ainda sentiu o amor de Deus em sua vida cotidiana. Ele sentiu a necessidade de mudar seus caminhos e logo dedicou sua vida a adorar Deus e a Jesus, depois de aprender o que significa realmente estar vivo. Bette Bethard. Bette Bethard aprendeu através de sua experiência de quase morte que é preciso entender o significado da morte se quisermos realmente poder viver. Depois de um dia normal e mundano, Bette de repente se viu fora de seu corpo à noite, depois de ter adormecido. Um ser angelical lhe disse que ela estava desenvolvendo uma pneumonia com risco de vida e que ela teria que tomar antibióticos se quisesse sobreviver. Mas Bette hesitou. Uma imensidão e beleza inacreditáveis se abriram diante dela. Ela não queria voltar para a Terra. Só quando ela se lembrou de seu filho, que tinha apenas 18 meses de idade, é que ela entendeu que ainda era necessária na Terra. Após essa experiência, ela desenvolveu habilidades de mídia e escreveu inúmeros livros sobre um modo de vida espiritual significativo. Ela mudou de vida e dedicou o resto de seus dias à salvação de Deus. Nos conte se você já teve uma experiência de quase morte e o que aconteceu enquanto estava preso no mundo entre os vivos e os mortos. Você conheceu Deus ou talvez o próprio diabo? Nos diga nos comentários abaixo.
Obrigado por assistir. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.